Então, hoje é dia 23 de novembro, estamos na nossa aula de número 50. E não imaginava que nós íamos tão longe nos nossos estudos, mas está indo muito bem, é muito agradável tudo. Antes de começar, hoje a gente vai estudar 1 João, capítulo 3. Então, antes de começar, vamos fazer oração, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia tão agradável aqui na Flórida. Muito obrigada, Senhor, porque podemos abrir a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e conhecer mais do Teu amor, da Tua direção. Pedimos que o Senhor abençoe todos os nossos, a nossa família, os nossos amigos, e que a gente possa ter um tempo de Thanksgiving bem agradável, em comunhão, em tempo para compartilhar o teu amor entre as pessoas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dirija no nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula nós estamos terminando o capítulo 2 de 1 João, em que nós falamos do anticristo, e o capítulo 1 de 1 João está falando do amor de Deus. João é o apóstolo do amor, é conhecido como apóstolo do amor, porque ele apresenta sempre como ponto mais importante, mais acentuado de tudo o que Deus fez para nós e faz por nós até hoje, é por amor. Então, esse tema vai ser o tema mais proeminente, vai ser o tema mais essencial em todas as cartas dele, tá? Então, no primeiro capítulo ele falou do amor, do segundo ele está falando, né, sobre o nosso compromisso e para nós não sermos enganados, e nós vamos ficar sempre atentos com essa palavra, ser enganado, porque nós não queremos ser enganados e porque foi um alerta dos apóstolos no final, quando eles estão escrevendo as cartas, é esse alerta a respeito desse engano. Tá? Então, o contraste entre o engano e o amor é muito grande, porque o engano vai levar para um caminho oposto ao amor de Deus. Né? É uma das formas da gente identificar que o caminho está sendo traçado por uma direção errada. Tá? Então, vamos começar com a carta 1 João, no capítulo 3, hoje, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu estou sempre usando a nova versão internacional. Tá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Então, de novo, a mesma contraposição entre amor e engano. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele.
Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Bom, esse início do capítulo está fazendo uma distinção entre as pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, estão aplicando a palavra de Deus e apresentam frutos disso. O que quer dizer frutos? No sentido do amor às pessoas. Por que ele está acentuando isso? Assim, é muito, vamos dizer assim, repetitivo isso. Porque aquele grupo que tinha saído do grupo deles estava com ódio, estava perseguindo, estava fazendo exatamente o caminho oposto. Então, ele faz aqui um tema de, vamos dizer assim, de defesa disso, mostrando que se você tem a Deus, você tem amor. Se você odeia alguém, se você odeia principalmente aqueles que trouxeram a palavra da verdade para você, então você não está seguindo o caminho da palavra da verdade, apesar de estar usando a Bíblia, apesar de estar falando como se fossem os apóstolos, mas estavam pregando o ódio. Tá? A gente pode aplicar isso em muitas coisas hoje, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é o que ele chama, e Paulo chama, de ministério da justiça e ministério da injustiça. O que é ministério? O ministério é uma forma de você não só educar, mas você ministrar, você conduzir. Então, esse é um ministério. É não só ensino, mas conduzir dentro desse ensino. Então, tem o ensino que é da justiça de Deus e o ensino que é da injustiça, que vai o contrário e que é o que ele está chamando a atenção para a gente não se enganar. Tá? Então, vamos ver lá em Romanos 8, que é quando ele está falando sobre esse ministério da justiça. Tá? Romanos 8 é um capítulo muito importante e é um capítulo em que foi usado, assim, transformou vidas. Por exemplo, Martinho Lutero, quando estávamos estudando o capítulo 8 de Romanos, ele viu que existia uma série de falhas nos ensinos que eles estavam ministrando e transformou, né, totalmente o relacionamento religioso corporativo. Da mesma forma, João Calvino também, quando chegou no capítulo 8 de Romanos e que começou a ler sobre a graça, então ele também viu o quanto eles estavam se desviando da graça de Deus exatamente. Então vamos ver, em Romanos, capítulo 8, no versículo 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Então, o amor de Deus, ele está mostrando aqui que é tão profundo que não existe nada natural ou sobrenatural na terra ou nos ares, no mundo espiritual, nada pode nos separar desse amor de Deus. Nós podemos rejeitar o amor de Deus, mas o amor de Deus é irresistível. Ele vai nos alcançar.
tá? Então, nós somos objeto do amor. Deus nos ama antes de nós termos nascido. Ele já fez o nosso plano, qual é a nossa história. Então, aqui está falando sobre isso, que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós estamos através daquele que nos amou. Então, nós não temos como falhar se nós nos mantivermos no amor de Deus, tá? Então, esse é o ministério da justiça. Vamos ver lá em 2 Coríntios, que também é Paulo que está escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 7 e 9. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam deixar fixar os olhos na face de Moisés. Ele está citando aqui o que aconteceu quando Moisés recebeu as tábuas da lei, que ele ficou face a face com Deus, então eles não podiam resistir olhar para Moisés, tá? Então, continuando, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que estivesse desvanecendo. Versículo 8. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ele está comparando aqui que o ministério que Deus deu para Moisés deixou que Moisés fosse afetado fisicamente com a glória dele, com a glória de Deus, por ver a presença de Deus, e no versículo 8 está falando, não será um ministério do Espírito, que Espírito? Do Espírito Santo de Deus, muito mais glorioso, continua. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que está falando das leis de Moisés, né, que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, que é o ministério da graça, que é nós aceitarmos Jesus como Salvador e isso fazer uma transformação como sacrifício, como cumprimento de todo o sistema de sacrifício que era exigido na época de Moisés, em Cristo. Então, em Cristo temos essa justificação. Versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Tá? Então, ele está fazendo uma comparação do ministério através da lei que trouxe a morte. Por que trouxe a morte? Porque era condenação, estava falando especificamente qual era a condenação por desobedecer a lei de Deus. E quando Jesus vem e ele cumpre tudo, e nós aceitamos a salvação através do sacrifício de Cristo, nós temos esse ministério de justificação. Então, esse é o ponto e é, vamos dizer assim, a explicação mais precisa do que é o ministério da justiça. Vamos voltar um pouquinho de Coríntios para o 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo está falando para os coríntios, para a igreja de Corinto, né? Eram judeus, mas gregos, a maioria eram gentios que estavam lá. Então, como eu mencionei da última vez, eles estavam levando práticas, vamos dizer assim, de propaganda para levar as pessoas ao evangelho, como eles faziam para as festas deles, para os acontecimentos populares. E os apóstolos estão falando, não, a graça de Deus basta, não precisa fazer propaganda, né? A graça de Deus basta, e eles estavam fazendo coisas assim, realmente totalmente fora do que poderíamos chamar de amor, respeito e tudo mais, tá? Então, 1 Coríntios 6, no versículo 9, tá? Vou voltar um pouquinho no 7, tá? Para ter um pouquinho do contexto, tá? De fato,
O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Ele está dando uma advertência para o povo de Corinto. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra os irmãos. Porque tinham disputas, eles estavam levando os irmãos, né, as outras pessoas que eram os crentes, para o tribunal. Então, ele estava falando sobre isso. E aí, ele vai fazer agora uma advertência bem séria. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O que são os perversos? O que é perversidade? É o que ele vai explicar agora. Não se deixem enganar. Lembra do engano? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, tá? Então, como ele já estava começando, João já estava começando a falar para nós não nos enganarmos e não entrarmos no ministério do engano, que é o ministério da injustiça, ele está deixando aqui bem claro que a perversidade, pessoas que continuam com comportamento perverso, né? E ele vai especificar o que é esse comportamento no meio dos gregos lá. Então ele fala, né, não herdarão o reino de Deus. E como nós vimos na semana passada, de Deus não se engana, não se zomba, de Deus não se faz piada, tá? Inclusive aqui está falando, né? Caluniadores, né? As pessoas que estão fazendo calúnia contra o próprio ensinamento de Deus, contra a própria palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. É impossível a pessoa continuar com um comportamento desse e ter o Espírito Santo, porque ela não está sendo lavada, não está sendo limpa. Por isso que ele fala no final: vocês foram assim, mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, tá? Então e tem outras passagens também, né, que vai falar sobre o ministério da justiça e o ministério da injustiça, deixando bem claro isso daí. O outro texto também é 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12. Vamos começar no versículo 10. Estava falando do homem do pecado, do homem da perversidade, que é o anticristo, né? Então, ele falará, esse homem, né, perverso, falará de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, tá? Olha que versículo profundo esse versículo 10, tá bom? Não perde ele dos seus olhos, porque aqui tem uma grande revelação em termos do que está por vir, que vai contaminar a igreja, vai contaminar as pessoas, que é levando as pessoas a errar e a sair do caminho que Deus trouxe para nós, que é baseado no amor, e esse amor é o que traz a salvação para nós, nos mantermos no amor. Versículo 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. O que ele está falando aqui? Que próprio Deus está permitindo que essas pessoas que estão perecendo sejam seduzidas pelo engano. Tá? Deus está permitindo. Por quê? Porque eles rejeitaram o amor profundo de Deus, o amor de salvação que Deus havia dado. Né? Versículo 12. A fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tá? Então, o prazer na injustiça para nós é a grande, vamos dizer, chave
para entender os ministérios, as pessoas que pregam contra o amor de Deus, contra Jesus sendo o filho homem, o filho de Deus. Ele não é um anjo, não é um ser estranho, mas sim um homem que nasceu de mulher e morreu, ressuscitou. Então, tudo isso está falando aqui, que quando é rejeitado esse amor, tá? Deus permite que essas pessoas entrem nesse poder sedutor e saiam totalmente do caminho, tá? Vamos ver lá quais são os pontos que João está trazendo para nós hoje, que nós vamos dizer, nos aprofundar, né? Quais são esses pontos? Então, vou voltar lá para 1 João, no capítulo 3, tá? A primeira é em relação a nós sermos adotados e sermos filhos de Deus. Somos, dentro da família de Deus, somos co-herdeiros juntos com Cristo. É o primeiro ponto. O segundo, que Jesus é homem, é o Filho de Deus, hoje com o corpo glorificado, e ele veio fazer todo esse trabalho para quê? Para destruir as obras do diabo, tá? E o terceiro ponto que ele vai trazer é: Deus é maior do que o nosso amor. Então, quando nós achamos que nós temos muita compaixão de alguém e que nós começamos a julgar Deus, pensando que Deus não ama aquela pessoa o tanto quanto nós amamos, tá? Então, é o terceiro ponto em que ele está falando que o amor de Deus é maior do que o nosso. Então, se nós achamos que existe alguma coisa cruel, inclusive nessa questão de Deus deixar esse poder sedutor tirar totalmente as pessoas do caminho, tá? Nós ficamos confusos porque nós queremos levar uma justiça que nós não entendemos, tá? E o que nós vamos entender é que o amor de Deus é maior do que essa nossa justiça. Então, vamos ler a segunda parte aqui do capítulo 3, tá? É a partir do versículo 11 agora. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, aqui de novo tem uma comparação entre ministério da justiça e ministério da injustiça, tá? Então, Caim fez tudo isso por quê? Porque ele já pertencia, o coração dele já estava no maligno e as suas obras eram más. Ele já estava contaminado com isso tudo. Versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma tendência de saber o que Deus está fazendo. Nós achamos que a gente sabe que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós temos uma tendência de julgar as coisas, julgar o que Deus está fazendo, e nós não conhecemos o coração. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, né? Certas situações, nós não imaginávamos que nós podíamos fazer coisas tão cruéis, e quando nós vemos, nós estamos naquela situação. Deus permita que a gente não passe por situações que a gente tire essa coisa ruim da humanidade de dentro da gente, que a gente se mantenha protegido por Deus dentro das circunstâncias que acontecem conosco, tá? Mas aqui está bem claro, quem odeia seu irmão é assassino, né? O que acontece aqui? Eles estão tendo essa luta o tempo todo, nessa época de João.
Lembra que Paulo, a essa altura, já tinha sido preso, já tinha sido mandado para Roma, enfim, estava passando por toda essa perseguição, e cada lugar que Paulo parava, ia um grupo atacar Paulo de novo. Então, era assim, era uma perseguição que não voltava atrás, até ele chegar em Roma. Quando chegou em Roma, eles não aparecem mais, né? Ficam intimidados pelo Império Romano. Mas o que acontecia? Eles eram do próprio grupo dos judeus que receberam a revelação de Cristo. Então, eles não só não aceitavam, como perseguiam. Então, é disso que ele está falando. Odeia seu irmão, a quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que assassino não tem, né? Que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Tá? O que acontece aqui? O ódio que estava vindo contra os crentes, né? A gente tem que lembrar bem que o cristianismo começou a ser, vamos dizer assim, menos perseguido, né? Continua sendo perseguido, mas menos perseguido, era quase o ano 400 da era cristã, depois do Constantino. Porque antes a perseguição era muito cruel, ao ponto de levar famílias inteiras, como a gente já comentou, levar a família inteira para serem objetos de escárnio nos, na, nos gladiadores, no meio dos gladiadores, ou mesmo serem usados como tocha para iluminar as festas pagãs deles, as festas do Império Romano. Era muito cruel. E não tinha, eles pegavam, eles tinham que viver nas catacumbas, eles tinham que viver no meio dos sepulcros, para não serem perseguidos e mortos o tempo todo. Então, nós não temos noção de uma perseguição tão cruel como foi nessa época. E só foi terminar, depois aqui que o João está escrevendo, ainda levou mais uns 300 anos. Então, assim, não foi brincadeira. E para eles tinham certeza que já era para Jesus voltar, que já estava no final dos tempos. E Deus deu todos esses 2000 anos e tem nos dado tempo para quê? Para que tenham mais pessoas se convertendo. Vocês veem, depois disso tudo, dessa época dos romanos e tudo mais, tiveram vários outros povos que foram alcançados, até que hoje temos praticamente todos os povos alcançados, em uma quantidade enorme, acho que são mais de 2.500 línguas em que a Bíblia é traduzida, e por aí vai. E Deus falou, todas as pessoas vão ouvir, todos os povos vão ouvir sobre o meu amor, sobre a história de Cristo, tá? Bom, então esse ódio era um ódio que tinha começado lá, e por isso que ele está o tempo todo aqui ressaltando isso daqui, tá? Está comparando com Caim, a obra deles. Então vamos continuar, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Tá? Então, esse daqui é o amor. O que quer dizer nós darmos a vida por nossos irmãos? É nós deixarmos de ser egoístas e centralizados em nós mesmos, e sim alcançarmos e ajudarmos quem a gente puder, as pessoas que estiverem próximas, as pessoas que estiverem em outro país, ou quem a gente puder, a gente deve estar ajudando. Por quê? É como nós estamos conhecendo esse amor de Cristo, tá? E é tão interessante que cada vez que nós vamos ajudar um missionário, vamos ajudar uma criança que, pelo Compassion International, esse tipo de ajuda em que nós nem sabemos quem são as pessoas e nós continuamos mandando ajuda, Deus manda para nós mais recurso para nós ajudarmos mais pessoas, né? Então isso daqui é uma coisa incrível, é muito lindo isso daqui. Versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais, que é exatamente o que eu acabei de falar, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como permanecer o amor de Deus? Então você tem como
e você vê uma necessidade, é nossa obrigação ajudar, sem nenhum retorno, tá? Por quê? Porque é esse o amor de Cristo. Cristo deu esse amor, ele deu a vida dele por nós e nós não podemos dar nada de volta para ele. Vamos continuar, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Está bem claro, né? Assim saberemos quem somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, é aqui aquele ponto que eu estava falando, em que nós temos compaixão e ficamos julgando a situação da pessoa, não sabemos o que está acontecendo, e Deus que conhece o coração das pessoas não está julgando, mas nós começamos a julgar. E começamos a julgar que Deus não está fazendo o suficiente na vida daquela pessoa, sendo que nós não sabemos o que está acontecendo. Tá? Então, cabe a nós sermos humildes e submissos a Deus para entender que nós fazemos o máximo que a gente pode para estar ajudando as pessoas à nossa volta e que, quando nós achamos que nós não podemos fazer nada ou que tem alguma coisa errada, versículo 20, o nosso coração não nos condena, porque nós estamos em paz, porque nós sabemos que Deus está atuando através de pequenas coisas e que o coração de Deus é maior do que o nosso coração e que Deus sabe todas as coisas, tá? Esse ponto aqui muitas vezes nos pega e nós acabamos criticando um ao outro ao invés de continuar ajudando, né? Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, tá? Ele está invertendo a frase. Por que nosso coração iria nos condenar? Tá? Porque nós não amamos, porque nós estamos sendo egoístas, porque nós estamos sendo centralizados em nós mesmos e não estamos fazendo nada por ninguém, né? Então, se o nosso coração inverte, não nos condena, é porque nós estamos em confiança diante de Deus. O nosso relacionamento com Deus é denso, está completo, porque aí nos dá confiança. Nós sabemos que Deus está mandando fazer isso ou aquilo e está nos dando recursos para aquilo. Versículo 22. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. É interessante que ele está falando aqui, porque obedecemos os seus mandamentos, né? Então, mesmo pessoas que estão andando totalmente, eu conheço vários casos em que as pessoas me contam que estão vivendo em pecado mesmo, estão morando com a pessoa sem ser casada, ou deram um golpe, não restituíram a pessoa, eles conhecem a palavra, sabem que fizeram errado, e estão clamando a Deus, e Deus ouve a oração ajudando eles a saírem da situação, ou nos ajudando a sair dessa situação, tá? Porque nós queremos obedecer os mandamentos. Muitas vezes nós não conseguimos obedecer por uma série de situações e Deus nos possibilita obedecer. Lembra da situação que eu contei para vocês do casamento, né, em vários países na África, em que o dowry, o que eles têm que pagar para a família da noiva, o que a noiva tem que pagar para eles, alguma coisa assim, é muito alto, tem uma taxa muito alta, então, como as pessoas acabam não querendo, não conseguindo pagar essas taxas, porque é muito complicado, eles acabam morando juntos. E acabam tendo várias famílias. Então, quando essas pessoas se converteram, querendo ser pastores, buscando o seminário e vindo na palavra de Deus, que não é para ter mais de uma família, que é para ter uma família só, sustentar e ser casado legalmente, então Deus foi ajudando esse grupo. Teve um dos casamentos, acho que tinham 30 casais, né? Casando, pastores que já moravam muito tempo com a família e nunca tinham casado,
né? O que é isso? Eles querem obedecer o mandamento de Deus, mesmo quando a lei é complicada, eles querem obedecer e Deus vai dando os recursos, como falou aqui atrás, né? Deus manda os recursos para que consiga obedecer. Versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Tá? Então, ele conclui esse capítulo com essa revelação maravilhosa, né, que ele vem carregando desde o comecinho, que é o amor de Deus é expresso na vinda do próprio filho dele. Então, assim, eu posso amar muito uma pessoa e dar um carro. Agora, meu filho, eu dar o meu filho, eu tenho 2 filhos homens e uma mulher. Dar o meu filho para uma pessoa que não dá valor e ainda por cima despreza e cospe na cara. Eu não vou dar meu filho. E é isso que ele está falando. Esse é o ponto máximo de amor que pode ser demonstrado pelo pai, que é dar o próprio filho. E Jesus, estando agora no céu, né, não estando nessa atuação dele aqui, o que ele fez? O que Deus fez? Mandou o Espírito dele, que é o finzinho do capítulo, o Espírito Santo, ele nos deu o Espírito Santo para que nós estejamos constantemente na presença dele. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês em Apocalipse 11, uma coisa muito interessante. Jesus veio, né, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, certo? Foi o que a gente leu ali atrás, né? Então, olha aqui no capítulo 11, como é interessante essa revelação que o apóstolo João teve, né? E que ele está falando sobre o 7º anjo, tá? Das trombetas. Então, capítulo 11, no versículo 15. O 7º anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Tá? Então, a 7ª trombeta está entregando o mundo, a terra, está entregando os reinos para Cristo. E ele reinará para todos sempre. Amém. Versículo 16. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então, aqui é efetivamente executando, né, o início do reino de Cristo na terra. Versículo 18. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os seus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. As nações que chegou os lugares de julgar o quê? Julgar aqueles que destruíram a terra. Olha que interessante isso, tá? Então, eu tenho que ler isso daqui como um texto só, né? As nações se iraram, chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os seus servos e de destruir os que destroem a terra. Fez sentido? Versículo 19, então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Tá? Então, aqui é o ápice da entrega da terra para o reino de Cristo. Então, quando fala que Cristo vem para julgar com um cetro de ferro, vem para julgar
esses povos, né, que estavam vindo com ira contra os cristãos, com ira contra o povo que é temente a Deus, então ele está deixando bem claro que aqui acaba isso tudo. E o que mais interessante, me chamou muita atenção esse finzinho do versículo. Deus vai destruir os que destroem a terra. Então, tudo que nós estamos vendo de destruição ecológica, tá? Plástico e vazamento de petróleo e aquecimento global, tudo isso que nós estamos vendo, devastação da natureza, tudo isso vai ser julgado porque é por perversidade, é por crueldade que estão destruindo o que Deus criou com tanta magnificência, né? A Terra, o planeta Terra é um planeta maravilhoso, peculiar, não encontram outros planetas, pelo menos no sistema solar, tão maravilhoso como o planeta Terra. E por causa dessa ira contra Deus é que essa maldade foi criando, né? O diabo foi criando maldade no coração para destruir a terra. E aqui termina essa destruição da terra, tá? Eu gosto muito de voltar sempre para esse texto de Romanos 8, em que ele fala que a natureza aguarda Romanos 8, versículo 19. A natureza criada, ou seja, o planeta Terra, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, né? Ou à destruição pela perversidade humana, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, como João já deixou bem claro quem são, vamos, né, estar retomando a construção e a libertação do planeta, da própria natureza. E o que é mais incrível, tem certos lugares que animais extintos estão reaparecendo, até em Chernobyl, que teve aquele desastre tremendo, né, com o césio, né, com toda a contaminação que teve lá. Agora, por tantos anos, agora a natureza começou a surgir animais e começou a reproduzir. Então, vocês veem que a capacidade de reprodução depois de um desastre ecológico tão grande é muito grande. E quando Deus manifestar, colocar em nós, os filhos de Deus, esse poder de restaurar o planeta Terra, vai ser tremendo que nós vamos ver. E para terminar, eu queria ler com vocês o Lucas 11, porque essa é a promessa de Deus para nos capacitar. Porque eu não me vejo capaz, hoje, de restaurar a terra. Eu não me vejo capaz, sozinha, de restaurar pessoas com depressão e ansiedade e pensamentos suicidas. Eu não vejo capaz. Mas, pela promessa de Deus, nós vamos ter essa capacidade de restaurar a saúde, de restaurar o problema entre as famílias, de restaurar a própria natureza, tá? Então, vamos ver lá em Lucas 11, no capítulo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponha que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhes oferecer.
E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, ele está fazendo uma comparação, se nós que somos egoístas, né, e vamos negar as coisas, fala assim, e acaba levantando e fazendo as coisas, porque não quer ser importunado, né, versículo 9. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Tá? Então, nós clamamos para que Deus nos dê o Espírito Santo, para que nós tenhamos revelação do que nós estamos estudando, nós tenhamos revelação do amor de Deus em nós para transformar a nossa vida, que é totalmente centralizada no que eu preciso, o que eu estou passando, o que for, né? Então, pedir essa revelação e esse poder de Deus através do Espírito Santo para que a gente possa levar cura uns para os outros, levar a necessidade, ajudar as pessoas com a necessidade, temos recursos para ajudar as pessoas e assim nós possamos cada vez mais avançar o reino de Deus para que no dia em que Jesus voltar, ele encontre a igreja trabalhando, a igreja produtiva. Tá bom? Então, terminamos aqui o capítulo número 3 e Deus abençoe vocês com esse ensino e a gente vai conversar um pouquinho a respeito.